A massiva formação de bombardeiros americanos de mais de 1.000 bombardeiros, mais de 500 caças de escolta parecia interminável. O céu estava cheio deles. Os americanos estavam confiantes. A supremacia aérea aliada reinava sobre toda a Alemanha, mas rumores de uma nova aeronave da Luftwaffe, tão rápida que mal podia ser vista, vinham se espalhando de forma alarmante. Mas poucos acreditaram neles, até que, de repente, bombardeiro após bombardeiro foi abatido com fogo de canhão preciso que os despedaçava. Enquanto os P-51 se apressavam para procurar os intrusos, dezenas de motores a jato gêmeos rugindo com poder se juntaram à cacofonia da guerra. Mais de 35 Messerschmitt 262 caças a jato cortaram os céus e desencadearam uma barragem de fogo de canhão de 30 milímetros contra a formação de bombardeiros. Seu design de asa em flecha lhes dava uma manobrabilidade nunca vista antes, tornando-os difíceis de rastrear para as centenas de P-51. Rajadas rápidas e precisas eram mais do que suficientes para causar estragos na formação. Enquanto as aeronaves aliadas cercavam o pequeno grupo dos primeiros caças movidos a jato do mundo, os Me-262 rapidamente desapareceram no horizonte, vitoriosos ao custo de baixas mínimas. Projeto 1065. Após a Primeira Guerra Mundial, engenheiros britânicos, alemães, americanos e outros europeus começaram estudos para desenvolver aeronaves movidas por motor a jato. Na Alemanha, Hans von Ohain foi elogiado por projetar o primeiro motor turbojato. Ao mesmo tempo, o britânico Frank Whittle também era considerado um precursor do turbojato. As empresas aeronáuticas BMW e Jumo foram grandes contribuidoras na introdução deste novo e poderoso tipo de motor. No início de 1939, o Ministério da Aviação alemão deu luz verde ao projeto 1065 para desenvolver uma aeronave movida por motor a jato que pudesse atingir até 850 km por hora. O engenheiro Woldemar Voigt, um pioneiro em projetos de aeronaves de asa em flecha, e o experiente aviador Robert Lusser começaram um processo de design com a Messerschmitt. Em junho de 1939, Messerschmitt e Henkel apresentaram seus projetos. O protótipo E-280 da Henkel foi descartado em favor do projeto 1065, mas ainda assim foi concedido algum financiamento para ambos os projetos. Antes da invasão alemã da Polônia em setembro de 1939, a Henkel lançou o Re-178B aos céus, que se tornou a primeira aeronave movida a jato do mundo a voar. A Henkel teve outro avanço com o Re-280 em abril de 1941. Ainda assim, o Ministério da Aviação deu seu apoio a Messerschmitt para desenvolver 3 modelos de teste de voo, designados Mi-262, e o nome Schwalbe ou Andorinha. O primeiro design do Mi-262 também voou em abril de 1941, mas sob o poder de um motor a pistão Junkers Jumo 210G. O chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, estava insatisfeito com a quantidade de financiamento que o programa de motor a jato recebia e o cortou, dificultando o progresso que os engenheiros estavam fazendo. A Andorinha. Enquanto os motores a jato BM e Jumo ainda estavam para ser entregues, a equipe do Mi-262 aperfeiçoava o design da aeronave. Desenvolver um design aerodinâmico e revolucionário levou tempo. Na prancheta de desenho, a fuselagem passou de asas retas para asas pseudo em flecha, os motores, enterrados sob cada conjunto de asa reta, tudo em nome de uma nova abordagem à aviação. O resultado foi uma fuselagem que empurrou os limites da engenharia aeronáutica. O Mi-262 apresentava uma fuselagem elegante e aerodinâmica, com asas inclinadas para trás e uma configuração de motor duplo que se afastava das aeronaves convencionais movidas a pistão. A fuselagem era feita principalmente de metal, principalmente alumínio, com um inovador trem de pouso triciclo retrátil para melhorar a estabilidade durante a decolagem e o pouso. Os 2 motores, Junker Jumo
Posicionados sob as asas, eram avançados motores a jato de fluxo axial com velocidade e poder impressionantes. A andorinha podia atingir uma velocidade máxima de até 900 km por hora e manter uma velocidade de cruzeiro de 765 km por hora. O caça-jato tinha um teto de serviço de 11.500 metros, uma taxa de subida de 1.200 metros por minuto e um alcance máximo de 1.050 quilômetros. As asas inclinadas para trás reduziam o arrasto e melhoravam a manobrabilidade em altas velocidades. Além disso, a cabine do Mi-262 foi projetada com uma forma distintiva inclinada para frente para otimizar a visibilidade do piloto em todos os momentos. A andorinha tem uma envergadura de 12,5 metros, um comprimento de 12,1 metros, uma altura de 3,8 metros e um peso bruto de 6.010 kg. Em 19 de julho de 1942, o Flugkapitän Fritz Wendel voou o primeiro Mi-262 equipado com poderosos motores a jato e imediatamente enviou fagulhas de esperança através da Luftwaffe. A maré da guerra havia mudado. O horizonte sombrio havia agora se voltado contra a Alemanha e o Führer e Göring esperavam que a introdução do Mi-262 mudaria o domínio aéreo na Europa. Pássaro da tempestade. O renomado piloto Adolf Galland ficou tão impressionado com o incrível desempenho e poder do Mi-262 que pressionou o Ministério do Ar para ordenar a produção imediata. Embora alguns ajustes ainda fossem necessários, como consertar o assento ejetável e a pressurização da cabine, a Luftwaffe concordou em fabricar mais de 60 Mi-262 por mês. O Führer também estava muito satisfeito com o design e sugeriu desenvolver um Mi-262 para um papel de bombardeiro tático. Esta variante foi apelidada de Sturmvogel, ou Pássaro da Tempestade. A produção e os recursos já eram limitados e Adolf Hitler insistiu em transferir mais fundos para desenvolver a variante caça-bombardeiro, levando a um cronograma mais apertado. O Mi-262 base estava armado com 4 canhões automáticos, MK-108 de 30 mm na seção do nariz. Tinha uma carga de bombas externa de 550 kg e podia transportar bombas, foguetes e mísseis guiados Arar-Rüstal X-4 sob a fuselagem. Modelos posteriores seriam equipados com canhões MG-151, canhões MK-103 e MK-108 e canhões Mauser MK-214 e Rheinmetall BK-5 de 50 mm. Além das variantes padrão de caça Schwalbe e caça-bombardeiro Sturmvogel, a Messerschmitt foi forçada a empregar a aeronave para reconhecimento, interceptação e operações noturnas, operações de combate. O Erprobungskommando 262 foi a primeira unidade operacional do Mi-262 a ser ativada em abril de 1944 sob o comando do piloto Hauptmann Werner Thierfelder. A primeira presa do Mi-262 foi uma aeronave de reconhecimento Mosquito britânica abatida sobre Munique. A pontuação rapidamente subiu para mais de 20 aeronaves aliadas após os desembarques da Normandia de junho de 1944, ao custo de 6 Mi-262. Os pilotos americanos e britânicos ficaram perplexos com a tremenda velocidade do Mi-262. Era imbatível nos céus a menos que fosse fortemente sobrecarregado por caças aliados, o que frequentemente era o caso. Nenhuma aeronave aliada podia alcançar ou superar em manobras o caça alemão. Os caças Mi-262 recorriam a ataques de mergulho em altas velocidades para evitar serem rastreados por outros caças. As formações de bombardeiros americanos e da RAF e suas escoltas ficavam à mercê da andorinha. Não havia contramedida para o altamente manobrável Mi-262, mas o comando aliado encontrou maneiras astutas de destruí-los.
Com a inteligência adequada, caças convencionais tornavam o Me-262 vulnerável durante as operações de decolagem e pouso, embora mais de 1.400 Mi-262 tenham sido produzidos, nunca houve mais de 300 ativos e mais de 450 foram destruídos por bombardeios antes do fim da guerra. Em janeiro de 1945, uma unidade de Me-262 empreendeu sua maior e mais coordenada operação de combate contra um aeródromo aliado na Bélgica. Apesar de encontrar fogo antiaéreo pesado e caças aliados, os Me-262 infligiram danos significativos a aeronaves e instalações inimigas como parte da Operação Bodenplatte. Em 18 de março de 1945, mais de 37 caças Me-262 montaram outro ataque em larga escala contra uma massiva formação de bombardeiros aliados de mais de 1.220 bombardeiros e 630 caças. Os interceptadores conseguiram destruir 12 bombardeiros e vários caças ao custo de apenas 3 Me-262. Esta notável proporção de 4-1 não era incomum para os caças Me-262 alcançarem em combate, mas fez pouco para mudar o rumo do conflito. Tarde demais para uma mudança. Os poucos Me-262 em serviço foram divididos entre as frentes ocidental e oriental e empregados para diferentes tipos de operações. A escassez de combustível e munições, bem como a falta de pilotos experientes que pudessem pilotá-lo efetivamente, dificultaram as capacidades operacionais da aeronave. À medida que a queda da Alemanha se tornava iminente, os P-51 Mustang americanos começaram a desafiar os Me-262 com seu excelente armamento e agilidade. Combates aéreos intensos entre Mustangs e Me-262 isolados se tornaram comuns durante os últimos dias da guerra. Apesar de seu excelente desempenho, o Mu-262 foi desenvolvido em pequenas quantidades. Chegou tarde demais para mudar o resultado da supremacia aérea aliada sobre a Europa. Durante o pós-guerra, o AIS da Luftwaffe, Galland, disse: "Nunca mudarei uma opinião que expressei frequentemente, que, com apenas 300 caças a jato Messerschmitt Me-262, poderíamos ter abatido um mínimo de 200 bombardeiros em qualquer dia." Ele sempre não gostou da ideia de Hitler de transformar o Me-262 em um bombardeiro e empregou todas as aeronaves sob seu comando para seu papel arar pretendido. Quando o Terceiro Reich desmoronou, os Estados Unidos lançaram a Operação Lust para capturar o máximo possível de materiais do Me-262. Outras nações aliadas fizeram o mesmo. As forças aliadas até descobriram planos alemães e japoneses para desenvolver o caça movido a jato Nakajima Kika, ou Flor de Laranjeira, empregando projetos do Me-262. No entanto, isso nunca aconteceu. As inovações do Me-262 abriram caminho para a próxima geração de caças americanos, britânicos, franceses e soviéticos. Alguns dizem que Larry Green, da North American Aviation, começou a estudar alemão para ler manuais do Me-262 e incorporar ideias de design no F-86 Sabre, que viu combate durante a Guerra da Coreia e o Vietnã. Hoje, o Messerschmitt. Me-262 é considerado não apenas como o primeiro caça operacional movido a jato do mundo, mas como um contribuinte revolucionário para muitas das tecnologias ainda empregadas hoje em aeronaves. Obrigado por assistir nosso vídeo. Por favor, curtam e se inscrevam em nossos canais Dark Documentaries para encontrar mais conteúdo emocionante sobre aeronaves alemãs e guerra moderna. Não se esqueçam de apertar o ícone do sino para serem notificados de nossos vídeos mais recentes.